A vida sempre foi um equilíbrio delicado entre momentos de felicidade e provações. Cresci acreditando que, com trabalho duro e um coração puro, tudo acabaria bem. Meus pais eram a prova viva disso. Eles transformaram a fazenda em algo mais do que uma simples propriedade rural. Ela era o coração da nossa família. Cada árvore, cada pedra, cada canto daquela casa tinha uma história. Era ali que eu imaginava criar meus filhos, perpetuar o legado deles e talvez construir o meu próprio. Mas tudo isso mudou quando o destino decidiu testar minha força de formas que eu jamais imaginei. A perda deles foi repentina e cruel, um acidente que levou embora as pessoas que mais amei no mundo. Nos meses seguintes, eu mal conseguia respirar, sem sentir o peso do vazio. A única coisa que me mantinha de pé era a promessa que fiz a eles em seus túmulos: proteger a fazenda, cuidar do que construíram com tanto esforço e nunca esquecer o que me ensinaram. Mas, por mais que eu quisesse ser forte, às vezes a solidão era insuportável. Foi nessa época que Marcos entrou na minha vida. Ele era atencioso, dizia entender minha dor e me oferecia um ombro para chorar. Achei que tinha encontrado alguém com quem compartilhar meu fardo, alguém que me ajudaria a reconstruir o que havia sido quebrado. Quando nos casamos, pensei que estava finalmente dando um passo em direção ao futuro que meus pais teriam desejado para mim. Mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. Marcos trouxe seus pais, Geraldo e Marisa, para perto de nós. No início, eles pareciam gentis, até prestativos. Geraldo sempre tinha conselhos sobre como administrar a fazenda, e Marisa era só elogios, dizendo como eu era forte e como admirava o que eu havia feito até ali. Mas havia algo nos olhares dela, uma espécie de brilho calculista, como se cada sorriso fosse uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia enxergar. As coisas começaram a mudar de forma sutil. Pequenos comentários sobre como era uma pena que eu não tivesse experiência suficiente para lidar com as finanças da fazenda. Sugestões de que Marcos deveria ajudar mais na administração, já que era o homem da casa. Eu ignorava, achando que eram apenas opiniões sem malícia. Afinal, eles eram família agora, certo? Eu estava tão preocupada em manter a paz que não percebi o campo minado em que estava pisando. Um dia, notei algo estranho. Um documento deixado em cima da mesa do escritório de Marcos. Era uma procuração assinada em meu nome, mas eu tinha certeza de que nunca a havia visto antes. Quando questionei, Marcos riu e disse que era um erro, que um advogado tinha preparado o papel errado e ele ia resolver. Confiei nele. Confiar em Marcos era o maior erro que eu já havia cometido. A casa começou a parecer menos minha com o passar do tempo. Geraldo e Marisa se sentiam cada vez mais à vontade, tomando decisões sem me consultar, questionando minha autoridade sobre a fazenda. Eu me sentia encurralada, mas ainda achava que eram apenas desentendimentos familiares. Não queria criar conflitos, não queria acreditar que algo mais sombrio estava acontecendo. Até o dia em que recebi a notificação judicial. Meu coração quase parou quando li aquelas palavras frias e impessoais. A casa e os 2 milhões deixados pelos meus pais não pertenciam mais a mim. Eu, que sempre tinha lutado para proteger, o que era meu, estava sendo expulsa do único lugar que chamei de lar. E como se isso não fosse suficiente, foi Marcos quem entregou a notícia. Ele me olhou nos olhos e disse que eu precisava aceitar a nova realidade. Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto tudo ao meu redor desmoronava. Eu não sabia como, mas naquele momento tomei uma decisão. Eles podiam tentar tirar tudo de mim, mas eu não seria derrotada. Se pensavam que eu iria desistir, não conheciam a mulher que meu pai e minha mãe criaram. Quando saí pela porta daquela casa, parecia que uma parte de mim havia sido arrancada. Não era só a perda de um teto ou de um pedaço de terra. Era como se tivessem roubado a alma de tudo que me fazia ser quem eu era. Carreguei comigo apenas uma mala pequena, com algumas roupas e lembranças dos meus pais que consegui salvar. O resto ficou para trás, tomado por aquelas pessoas que fingiam
se importar comigo. Geraldo e Marisa, com seus sorrisos falsos e palavras vazias, e Marcos. Ele não era mais o homem que eu achava conhecer. Talvez nunca tivesse sido. Enquanto caminhava pela estrada de terra que levava para fora da fazenda, sentia o peso das decisões que me trouxeram até ali. Eu deveria ter desconfiado antes. Os olhares trocados entre Geraldo e Marisa, as conversas sussurradas de madrugada, a forma como Marcos desviava o olhar quando eu falava sobre os planos para a fazenda. Tudo estava ali, bem diante dos meus olhos, mas eu estava tão presa à ideia de que eles eram minha família que ignorei todos os sinais. Agora eu estava sozinha. Literalmente sozinha. A primeira noite foi a mais difícil. Encontrei um pequeno hotel barato na cidade vizinha e me tranquei no quarto, tentando organizar meus pensamentos. O papel da notificação judicial ainda estava na minha bolsa, dobrado de forma apressada, como se escondê-lo pudesse mudar a realidade. Relutei em abri-lo novamente, mas sabia que precisava entender a extensão do golpe. Quando o desdobrei e li cada palavra, meu estômago revirou. Eles não só haviam falsificado documentos, como também conseguiram transferir todo o dinheiro da conta bancária que meus pais deixaram para mim. Era um esquema meticulosamente planejado. Eu estava lidando com algo muito maior do que uma briga de família. No fundo, eu sabia que chorar não adiantaria. Meu pai sempre dizia: seja prática, Clara. Quando a vida te derrubar, levante com mais força do que antes. Eu respirei fundo e fiz o que ele faria. Listei mentalmente as coisas que ainda tinha a meu favor. Minha formação em direito era um trunfo, mas eu precisaria de mais do que conhecimento para enfrentar pessoas tão calculistas quanto Geraldo e Marisa. Precisaria de provas, aliados e, acima de tudo, coragem. No dia seguinte, fui atrás do único advogado em quem sabia que podia confiar. Miguel Rezende, um velho amigo da minha família. Miguel conhecia meu pai desde a juventude e sabia o quanto ele valorizava aquela fazenda. Quando contei a ele tudo o que aconteceu, vi a indignação se formar em seus olhos. Eles subestimaram você, Clara, ele disse, enquanto examinava os papéis que trouxe. E é exatamente aí que cometeram o erro deles. Com Miguel ao meu lado, comecei a montar o quebra-cabeça. Ele sabia onde procurar e a quem recorrer para buscar irregularidades nos registros. Passamos horas analisando documentos, ligando para conhecidos e juntando pequenos fragmentos de informação que, aos poucos, começaram a formar uma imagem clara da traição. Foi ele quem me apresentou Jonas, um antigo funcionário da fazenda, que trabalhou com meus pais por anos e que ainda nutria um profundo respeito por eles. Quando Jonas me entregou uma pilha de papéis que ele havia guardado, contendo registros antigos e detalhes sobre os negócios da fazenda, senti a primeira centelha de esperança. Ainda assim, havia momentos de dúvida. Algumas noites eu me perguntava se estava à altura da luta que tinha pela frente. Era mais fácil desistir, deixar que eles ficassem com tudo e começar uma nova vida longe dali. Mas cada vez que esse pensamento me invadia, lembrava do olhar confiante dos meus pais, das histórias que meu pai contava sobre como ergueram aquela fazenda do nada. Não era só uma luta por justiça, era uma luta para preservar a memória deles. Os dias se transformaram em semanas e cada nova descoberta alimentava minha determinação. Eu não sabia exatamente como, mas estava certa de que o momento deles responderem por seus crimes estava chegando. E dessa vez, não haveria lugar para mentiras. A busca por justiça era um caminho solitário, mas cada passo me levava mais perto da verdade. Miguel e eu trabalhávamos incessantemente. Ele lidava com as questões legais, enquanto eu mergulhava em memórias e documentos antigos, tentando encontrar qualquer detalhe que pudesse ser usado contra eles. Em meio a essa rotina exaustiva, minha mente ainda voltava para o dia em que Geraldo e Marisa me olharam nos olhos, acreditando que haviam vencido. Eles me expulsaram como se eu fosse uma intrusa, mas mal sabiam que, ao me subestimar, estavam assinando o início da própria derrota. Foi Jonas quem trouxe a primeira peça-chave.
Ele apareceu no escritório de Miguel com uma expressão grave, segurando um envelope envelhecido. Dentro, havia cópias de documentos que mostravam o envolvimento de Geraldo com um tabelião conhecido por manipular registros. Quando Miguel viu aquilo, um sorriso se formou em seu rosto. Aqui está a brecha que precisávamos, Clara. Eles jogaram sujo, mas deixaram rastros. Com essa descoberta, as peças começaram a se encaixar. Descobrimos que Geraldo e Marisa haviam subornado várias pessoas para forjar assinaturas e transferir os bens para seus nomes. Eles criaram um teatro de mentiras, mas, como todo cenário falso, havia rachaduras. Miguel preparou uma ação judicial enquanto eu continuava minha própria investigação. Não podia deixar nenhum detalhe passar despercebido. Foi em uma tarde chuvosa que tudo começou a se intensificar. Decidi voltar à fazenda, mesmo sabendo que não era bem-vinda. Precisava de algo que havia deixado para trás, um diário que minha mãe costumava manter. Ela registrava tudo, desde as finanças até os momentos mais simples da vida cotidiana. Se alguém tivesse visto algo suspeito antes de tudo isso acontecer, seria ela. Chegar à fazenda foi mais difícil do que imaginei. As memórias me atingiram como uma onda, mas eu não podia me deixar fraquejar. Entrei discretamente pela parte dos fundos, onde sabia que ninguém estaria. A casa, que antes era cheia de vida, parecia vazia e fria, quase irreconhecível. No antigo quarto dos meus pais, encontrei o diário escondido no fundo de uma gaveta. Folheando suas páginas, meus olhos se fixaram em uma entrada específica, escrita pouco antes do acidente que levou meus pais. Geraldo está muito interessado nas finanças da fazenda ultimamente. Ele pergunta demais, como se procurasse algo. Preciso conversar com Clara sobre isso, mas quero encontrar o momento certo. Senti um frio na espinha. Minha mãe sabia que algo estava errado. Ela percebeu as intenções de Geraldo, mas nunca teve a chance de me avisar. Isso me deu ainda mais força para seguir em frente. Eles não só me traíram, mas também traíram a confiança dos meus pais, que os acolheram como família. Com o diário em mãos, voltei para a cidade e entreguei tudo a Miguel. Ele usou aquelas informações para fortalecer nosso caso enquanto eu me preparei para o inevitável confronto. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria de encarar Geraldo, Marisa e Marcos novamente. Dessa vez, porém, não seria como a mulher que eles destruíram, mas como alguém pronta para lutar. O julgamento estava se aproximando e, com ele, a promessa de justiça. Cada dia que passava parecia um passo mais perto de retomar minha vida. Mas o que eu não sabia é que os dias que viriam seriam os mais difíceis, testando minha determinação até o limite. O dia do julgamento chegou, e com ele uma mistura de ansiedade e determinação que fazia meu coração acelerar. Eu estava vestida de forma simples, mas com uma postura firme que não permitia dúvidas sobre o motivo de estar ali. Ao entrar no tribunal, meus olhos captaram a presença deles. Geraldo e Marisa, sentados com uma falsa compostura, como se fossem vítimas. E ao lado deles, Marcos, com o mesmo olhar frio e distante que carregava no dia em que me traiu. O tempo parecia ter parado quando nossos olhares se cruzaram, mas eu recusei me deixar intimidar. Aquele não era o momento para fraquezas. Miguel abriu o caso com uma apresentação detalhada das provas que havíamos reunido. Documentos falsificados, registros alterados, subornos. Ele pintou uma imagem tão clara do golpe que até o silêncio no tribunal parecia pesar contra eles. Eu observei enquanto os rostos confiantes de Geraldo e Marisa começavam a se desfazer. A cada prova apresentada, era como se os alicerces da mentira deles fossem desmoronando, e isso me deu uma força renovada. Quando chegou minha vez de depor, respirei fundo e subi ao púlpito. Contei minha história com todos os detalhes, desde a perda dos meus pais até o dia em que fui expulsa da minha casa. Minhas palavras carregavam não só a dor de tudo o que passei, mas também a indignação por terem destruído o legado da minha família. Eles não roubaram apenas bens materiais, eu disse olhando diretamente para Geraldo. Roubaram a memória, a história e o coração de uma família que confiava neles. O advogado de defesa tentou desacreditar meu depoimento,
mas era óbvio que estava lutando uma batalha perdida. Cada tentativa de manipular os fatos era esmagada por provas irrefutáveis que Miguel apresentava com precisão. Foi então que algo inesperado aconteceu. O tabelião envolvido no esquema, pressionado por nosso caso, decidiu confessar. Ele subiu ao banco das testemunhas e confirmou tudo: os subornos, as falsificações, a cumplicidade de Geraldo e Marisa. Foi o golpe final. O tribunal mergulhou em um murmúrio de surpresa e indignação. Geraldo tentou se justificar, sua voz se elevando em desespero, enquanto Marisa apenas baixava a cabeça, finalmente derrotada. Quanto a Marcos, ele permaneceu em silêncio, o olhar fixo no chão, como se a vergonha o tivesse consumido por completo. Quando o juiz anunciou o veredito, meu coração parecia prestes a explodir. Geraldo e Marisa foram declarados culpados de fraude, falsificação e conspiração. Marcos, embora menos diretamente envolvido, foi condenado por cumplicidade. Mas, mais importante do que qualquer sentença, foi ouvir que a fazenda e o dinheiro seriam devolvidos a mim. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em meses, respirei fundo e senti algo próximo de alívio. Saí do tribunal com Miguel ao meu lado, ambos em silêncio enquanto absorvemos o que acabara de acontecer. Eu sabia que aquela vitória era apenas o começo. Recuperar. A fazenda era um passo importante, mas o caminho para reconstruir minha vida e minha confiança ainda seria longo. Enquanto olhava para o horizonte, fiz uma promessa a mim mesma. O que aconteceu ali nunca seria esquecido, mas também nunca mais seria permitido. Geraldo, Marisa e Marcos aprenderam a me temer, mas agora era a minha vez de mostrar o que significava ser verdadeiramente forte. A volta à fazenda foi uma mistura de emoção e nostalgia. Cada passo no caminho de entrada era como reviver uma memória da minha infância, mas também um lembrete da batalha que tive que enfrentar para estar ali novamente. Ao abrir a porta da casa, senti o cheiro do tempo, do abandono que ela havia sofrido nos meses em que esteve nas mãos erradas. Mas, ao invés de tristeza, senti uma determinação silenciosa. Era hora de recomeçar. Passei os primeiros dias limpando, organizando e respirando cada canto daquela casa. Cada objeto que meus pais deixaram parecia me encorajar a seguir em frente. Jonas, o antigo funcionário da fazenda, voltou para me ajudar, trazendo sua lealdade e conhecimento. Juntos, começamos a planejar um novo futuro para a propriedade. Transformei a dor em energia, e a fazenda, antes apenas um símbolo do passado, tornou-se um projeto vivo. Criei um modelo sustentável, investindo em técnicas modernas e buscando parcerias com pequenos produtores locais. Era minha forma de honrar o legado dos meus pais e, ao mesmo tempo, construir algo novo. Enquanto eu avançava, as consequências para os outros começaram a se desenrolar. Geraldo e Marisa, condenados, perderam tudo. Seus bens foram penhorados para cobrir os custos do processo e parte da restituição que me deviam. Soube que se mudaram para uma cidade distante, vivendo de forma humilde, longe do conforto ao qual estavam acostumados. Talvez fosse justo que sentissem, mesmo que por um instante, o peso das escolhas que fizeram. Marcos, por outro lado, tentou me procurar uma vez. Apareceu na entrada da fazenda, com um olhar abatido e palavras ensaiadas. Clara, eu cometi erros. Eu estava cego. Deixei meus pais me manipularem. Por favor, me perdoe. Suas palavras soavam vazias. Olhei para ele e senti um misto de pena e raiva. Mas não lhe dei a resposta que ele esperava. Apenas disse: perdão não é algo que você pode pedir tão facilmente. Vai encontrar a sua redenção em outro lugar. Ele foi embora, e com ele, o último resquício da pessoa que um dia pensei amar. Miguel tornou-se mais do que um advogado. Ele se tornou um amigo. Continuamos em contato enquanto ele me ajudava a organizar as finanças e assegurar que tudo estava legalmente protegido. A dívida que sentia por ele era emocional, e sua amizade era uma lembrança de que ainda havia pessoas boas e justas no mundo.
Com o tempo, a fazenda começou a prosperar novamente. As plantações deram frutos, o gado voltou a preencher os campos e a casa tornou-se um refúgio para mim e para os trabalhadores que vinham até aqui. Não era apenas um negócio, era uma comunidade. Investia em programas para ajudar as famílias da região, oferecendo empregos e oportunidades. Ver a felicidade nos rostos das pessoas ao meu redor era a maior recompensa. Mas, acima de tudo, aprendi algo valioso. Não é o que nos tiram que nos define, mas o que somos capazes de recuperar. Geraldo, Marisa e Marcos tentaram me destruir. Mas, no processo, apenas me ensinaram o quão forte eu realmente sou. Hoje, olhando para a fazenda iluminada pelo pôr do sol, sinto uma paz que não sentia há muito tempo. Meus pais não estão aqui fisicamente, mas suas vozes ecoam em cada decisão que tomo, em cada passo que dou. A justiça foi feita, mas o verdadeiro triunfo foi o meu renascimento. Eu não sou mais a mulher que foi expulsa de sua casa. Sou alguém que lutou, sobreviveu e floresceu. E agora, finalmente, posso seguir em frente, sabendo que, seja o que vier, estou pronta.